Conversamos nesta semana no podcast do Publish News com Leandro Miller sobre uma importante parte do mercado editorial, a autopublicação. Em sua tese de doutorado, A Autopublicação como Negócio no Brasil, o ERG, Leandro, pesquisador do mercado editorial e presidente do Núcleo de Estratégia e Políticas Editoriais, NESP, buscou mensurar o peso desta forma de publicação no Brasil. Fazemos um breve histórico da autopublicação e sua consolidação, e de como era um tabu e se tornou uma parte integrada com os profissionais e estruturas antes reservadas apenas às editoras tradicionais. Miller também conta de sua trajetória pessoal como autor independente em 2004 e as mudanças que observou nesses 20 anos. De quais diferenças de se publicar e ser publicado, vantagens e desvantagens, e de como o negócio da autopublicação tem evoluído no país. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também, com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 316 do podcast do Publish News, do dia 15 de abril de 2024, gravado no dia 10. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini e Guilherme Sobota. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e X, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Leandro Miller. Leandro, primeiro eu queria agradecer aqui por estar com a gente nessa tarde de quarta-feira para falar um pouquinho sobre autopublicação e sobre sua tese, mas queria começar pelo começo, obviamente. Logo no começo dessa tese, você comenta que um dos motivos de você fazer essa pesquisa foi que você lançou um livro, né, em autopublicação em 2004, né? Queria contar um pouco dessa experiência de 2004 e, claro que, como você passou muito tempo estudando, qual que é a diferença que você pode encontrar 20 anos depois, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Maravilha, Fábio. Queria primeiro agradecer muito poder estar participando aqui desse papo, agradecer o Guilherme, a Thalita, agradecer você, Fábio. É sempre um prazer colaborar aí com o Publish News, essa mídia que eu admiro muito, né? Inclusive lá nas nossas aulas do Nesp, a primeira coisa que a gente faz é sempre falar assim, olha, primeira missão, assinar o Publish News, porque quem é do mercado tem que realmente participar disso. Agora vamos lá. Realmente eu tive essa experiência, né? Eu sempre fui um grande entusiasta de autopublicação. Sempre gostei muito de livro, né? E queria muito publicar, queria muito entender esse mercado, né? Fui muito motivado por isso no início. E aqui no Rio de Janeiro, tinha uma experiência que tinha começado em 99 com a fábrica de livros do Senai. Foi uma iniciativa para promover o empreendedorismo nessa área da indústria gráfica. Então, a proposta dessa fábrica de livros era sempre você mostrar que com um pequeno investimento você conseguia montar uma gráfica. E o foco deles era muito desse autor de autopublicação. E a minha memória que eu tenho de pessoal, né, de quando que começou, quando que podia, claro, que remonta a coisas muito mais antigas, outros modelos de publicação. E eu tinha essa coisa de querer fazer, eu comecei a fazer livro, né, eu por conta própria. Eu aprendi a diagramar, desde eu sou um usuário que adotou desde que chegou o computador no Brasil, eu diagramava coisa, fazia cartãozinho no Printmaster, umas coisas quando tinha computador AT286,
né, o XT, monitor de fósforo verde. Eu já começava a diagramar, já gostava. Então, eu comecei a pegar livro, fazer livro e tal, até que eu descobri que tinha essa possibilidade de imprimir. E aí, como eu tive sucesso até antes desse livro que eu fiz, que é o Como Editar Seu Próprio Livro, né, onde eu mostro como é que você deve fazer os conceitos básicos e, na prática, como é que esse livro foi publicado. Né? Então, tem um exemplo ali, você está segurando um modelo na mão. Né? E aí eu tive essa oportunidade, essa ideia de escrever esse livro para poder ver como é que funcionava. Esse livro ele teve uma história muito interessante, porque todo mundo que começou, quase todo mundo, né, que começou a trabalhar com autopublicação, teve esse boom dos anos 2000, especialmente a partir dos anos 2010, acabou tendo conhecimento desse livro. Eu não vou dizer que foi o primeiro, tiveram outras iniciativas antes, mas foi um livro muito marcante. E é um livro que vendeu mais de 5.000 exemplares, tá? E ajudava muito o fato de eu ser livreiro da Travessa na época. Então eu pegava o livro e botava na frente da loja e botava no caixa o livro. Né? E é um livro que a primeira tiragem dele foram de 15 exemplares. Né? Eu fiz esse. Eu não tinha dinheiro nenhum, era livreiro, duro pra caramba, sem dinheiro nenhum. O que deu para eu juntar foi 15 exemplares. Saiu com. Eu fechei o arquivo errado, a capa saiu rosa em vez de sair roxa. Saiu com os problemas técnicos lá, que era da minha inexperiência, né? A gente começando a fazer. Né? Mas acabou que um desses exemplares, desses primeiros 15 exemplares, foi comprado pelo CEO da Ediouro na época, que era o Alexandre Matias, e eles estavam trazendo a Singular Digital para o Brasil, né? Isso um pouco depois, né? Meados de 2008, 2009. E quando ele viu esse livro, ele falou: caramba, é o livro que eu preciso para trazer a Singular Digital, POD, impressão 1 a 1, eu quero que os autores invistam nisso. Traz para publicar com a gente. E aí eu não tinha dinheiro e eu falei: olha, mas não tem dinheiro para pagar, não. Aí ele ficou naquela, não, vou rodar e tal, rodou lá 100 exemplares, e aí ficou numa briga, eu lembro na época, da livraria com a editora, é desconto de 50%, é desconto de 40%. Aí eu, um pobre livreiro, falando com o CEO de uma grande editora, né? Ele falou: olha, o livro está preso aí, está uma briga aí de desconto. E aí ele falou: não, não, esses 100 são seus, não tem desconto nenhum, você faz o que você quiser com esses livros. Eu botei para vender os 100, e aí eles me deram, eu botei o 100 para vender, venderam o 100 com o dinheiro que eu ia ganhando e ia imprimindo mais 100. Então ele foi vendendo a média de 100 exemplares por mês. Né? Isso só tinha na Livraria da Travessa na época. Né? Hoje em dia ele já está na Amazon, eu sempre procuro ter uma atualização, fiz uma atualização dele aí durante a pandemia, né? Sempre procuro rever, já está aí numa edição bem avançada, né? E eu acho bem legal. E desde então publiquei, fiz outras autopublicações, né? Ao todo eu tenho 9 livros publicados. 5 são autopublicações. Os outros eu publiquei um pela Palas, um pela Garamond, pela própria Ediouro, pela Girra. A gente fez uma antologia de contos de livreiros à travessa, com prefácio do Rubem Fonseca, que foi super legal conseguir isso. Né? Esses não foram autopublicação, mas assim, eu gosto de publicar, eu gosto do mercado editorial, entendeu? E sempre incentivo e encorajo as pessoas a experimentarem. Inclusive os editores. Eu acho que os editores também deveriam experimentar, praticar a autopublicação. Leandro, na sua tese, que eu mergulhei nela para poder escrever a matéria do Publish News que a gente soltou essa semana, e até por ser um tema que acho bem interessante, pessoalmente também, parte muito sobre o histórico realmente da autopublicação, né? Você tem que, até por ser realmente uma tese, você precisa trazer esse histórico e toda uma pesquisa. E aí, nessa tese, você comenta também sobre as fases da autopublicação, né? Que são 4 fases distintas. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre elas, para a gente seguir na nossa conversa, também mantendo um histórico até a gente chegar aqui num presente. Legal, Thalita. A publicação ela tem um fascínio que ela não é o que a gente pensa que ela é inicialmente, né? A gente acha que é uma coisa só e tal. E me admirou muito, porque eu tinha essa impressão também, tipo assim, a publicação é mal vista, é esse espaço do autor que não consegue publicar, né? E aí, estudando e vendo, eu vi que não sempre foi assim, sabe? Muito lá atrás, né, até o começo do século XX, não era assim. A autopublicação era um espaço legítimo de publicação onde o autor podia ganhar dinheiro. E era visto dessa forma, não tinha uma coisa mal vista. E a partir só do século XX, de 1920, 1940, nos Estados Unidos e no Brasil, a partir de 1960, 70, né, você começa a ter
essa chamada, esse prelo da vaidade, né? Essa coisa que o autor está driblando o mercado editorial através de dinheiro, ele consegue passar dos filtros. Só que o que aconteceu no século XX? Né? As editoras, que antigamente eram bem marcadas com seus modelos editoriais, com suas linhas editoriais, elas meio se diluíram. Então, elas acabavam publicando, tanto faz, elas perderam essa identidade. De modo geral, algumas conseguiram manter, e essas que conseguiram, né, manter ou surgiram depois, hoje em dia são principalmente as editoras que a gente chama de nicho, né? Antigamente a gente podia dizer que quase todas as editoras eram de nicho, porque elas tinham uma linha editorial, nada mais é do que um nicho. Só que isso se perdeu, né? Então a autopublicação ela teve que atravessar eu tinha essa ideia também, tipo, pô, era uma coisa ruim, vi que não era, que tinha outras formas de fazer. Então a gente teve esse primeiro momento, e aí eu junto duas teorias, né? A teoria do Thompson e do Roger Chartier, né? O Thompson ele divide em 3 etapas, o Chartier também divide em 3 etapas. Só que quando você mescla as duas, você vê que na verdade tem 4 etapas. Uma que o Thompson não coloca, que é essa pré-século XX, que é essa época das edições do autor. E a gente vai ter referência dessas edições do autor em obras do Cervantes, o Dostoiévski, todos eles praticaram, de alguma forma, até mesmo você vai pegar aí o James Joyce fazendo em 1920 um crowdfunding, um proto-crowdfunding lá na livraria da Sylvia Beach, lá em Paris, né? E quando você vem trazendo, você tem esse primeiro momento, aí você tem um segundo momento onde os editores, os autores começam a fazer um pouco por conta própria, né, as coisas mesmo. Aqui no Brasil isso ficou muito evidente naquilo que a gente chama de geração mimeógrafo, né, aqueles poetas do final da década de 60, 70, que rodavam em mimeógrafo seus poemas e iam para a rua vender. Né? Hoje em dia a gente não encontra algumas dessas pessoas em portas de centros culturais. Né? Você gosta de poesia, a gente vendendo essa poesia dessa geração. Depois a gente teve um momento marcado com impressão digital, isso tudo vai ser muito diluído, não tem marcas precisas do tipo, olha, isso aqui começou tal época, isso começou tal... Vai tudo se misturando, se acumulando e coexistindo, tá? E até que a gente tem a última fase, que é a mais recente, onde a gente tem, que é o mais próximo de uma autopublicação, né? Pura, né? Que é essa que o autor tem que fazer tudo, ele tem que revisar, diagramar ou pedir que alguém o faça, né? Ele o encarregado da edição, né? Para subir numa plataforma, né? Então isso é uma coisa que eu brinco muito também, que eu vejo tipo, cara, o que é autopublicação, né? E aí eu falo lá, começo a falar, às vezes até provoco na academia, o pessoal reclama muito comigo, que eu começo assim, vem cá, o sujeito foi lá e pagou para publicar o livro dele, é autopublicação? Todo mundo, pergunta evidente, é autopublicação. Agora, se foi a mãe dele que pagou, é autopublicação? Ah, é autopublicação, beleza. Aí se foram os amigos que pagaram, não, tá, é autopublicação. Agora, se for uma vaquinha de pessoas desconhecidas, financiamento coletivo, é autopublicação? Bom, tá, não sei. Aí a FAPERJ ou a FAPESP pagaram um fomento para publicar um livro de artigos científicos. É autopublicação? Ué, por que não? É alguém que está pagando para você publicar, não tem uma editora por trás que resolveu assumir o risco. E aí as pessoas começam a ficar muito incomodadas. Né? Então, não se trata somente dessa questão do dinheiro, que isso traz uma coisa ruim para a autopublicação, você pagar não é nenhum demérito. Porque essa história do século XX que eu comentei, quando as editoras perdem um pouco essa identidade e elas se voltam principalmente a publicar, sempre pensando no sucesso comercial de um livro, que não é errado, é um negócio, né? Estamos falando de empresa, você tem que pensar no sucesso comercial do seu produto. Mas antes a gente tinha um modelo em que o best-seller sustentava o fundo de catálogo. E aí muitas editoras, principalmente grandes grupos, meio que perderam um pouco esse equilíbrio do best-seller fundo de catálogo e começaram a apostar só no best-seller. E aí, quando vem essa desarmonia, né, o autor que publica, o mesmo autor bom, quando ele vai publicar, às vezes ele não encontra espaço, porque o livro não é comercial o suficiente, não vai vender o suficiente. Né? Então, teve um jornal em inglês, acho que foi o The Guardian, ele fez um experimento onde ele pegou um livro menos conhecido do Prêmio Nobel de 1975,
que nenhum de vocês aqui sabe quem é, e eu também não lembro o nome dele, porque é um cara que realmente ficou desconhecido, tá? Mas ele foi o Prêmio Nobel de Literatura em 1975. E mandaram o livro para 90 editoras. Nenhuma editora aceitaria publicar esse cara hoje em dia. E o cara ganhou um prêmio Nobel de Literatura, né? Claro que tem muito mais coisa por trás, mas a gente vê que o mercado ele não é pautado só pela qualidade da obra, né? Ele envolve muito mais coisas. Então não é nenhum demérito você, já que você, a editora não quis apostar no seu livro, às vezes porque não é comercial, você tem que buscar outros caminhos. E às vezes é por uma autopublicação, que não necessariamente envolve pagamento. Tá? Tem vários tipos de autopublicação, como eu falei, pode ter uma coparticipação, você pode se comprometer a vender 100 exemplares no dia do lançamento, né? Você pode fazer muita coisa online hoje em dia, que vai ser plataformas online, que vai ser de graça. Você tem o POD, que a princípio você pode publicar tendo só um custo editorial ali envolvido, né? Você consegue contornar. Legal, Leandro. E na tese também, né? Você passa também por questões que são assim, pontos de convergência e divergência com o mercado de publicação tradicional, digamos assim, né? Eu queria te ouvir um pouco mais sobre esses pontos de contato, assim, e diferenças fundamentais também. Esse é um ponto para mim mais importante. Eu até diria que os pontos de convergência são o mais fascinantes. Porque com essa diluição, as editoras vieram nesse movimento de enxugamento dos quadros, né? Já há muito tempo. Então, o que a gente vê normalmente? Claro, as maiores editoras possuem um corpo fixo de funcionários dentro dos seus revisores, seus diagramadores, seus produtores editoriais. Só que isso começou a ser muito concentrado em freela, né? Então, os trabalhadores começaram a se tornar cada vez mais freelancer. E esse freelancer ele vai atender demandas diversas. E aí, o que começou a acarretar? Com o aumento, né, de demanda de autopublicação, os autores que se autopublicam começaram a poder contratar também os mesmos profissionais que fazem revisão para grandes editoras. Então, vou citar o exemplo aqui, sei lá, um revisor que trabalhe com freela para a Companhia das Letras, ou para uma ROC, para uma Record, para a gente ficar nas grandes, né? Também vai fazer revisão para um autor independente. Ele pode fazer. E muitas vezes ele pode até cobrar mais no autor independente do que o que uma editora grande paga. Né? E um capista, por exemplo, vai poder atender, o mesmo capista que vai atender uma editora tradicional, vai trabalhar também no mercado, né, de autopublicação. Porque, no fundo, acabou tudo virando o mesmo mercado, né? É um monte de editores, claro, tem as suas diferenças, né? O público, eu digo, uma diferença que acaba sendo muito marcante é que a editora tradicional procura o cliente da editora tradicional é o leitor, enquanto o cliente da editora de autopublicação é o autor, né? E para alguns modelos, tá? De autopublicação, né? Os que são de prestação de serviço, você quer vender o serviço, né? Então, você não tem aquela preocupação primária, né? Você, evidentemente, para atrair o autor para sua editora, você tem que atender o leitor. Todo autor quer ser lido, né? Quer ter o livro dele em todos os lugares do Brasil, até fora do Brasil também. Mas a editora, quem está pagando ali pelas contas, pelos custos, no final das contas, é o autor, né? E não o leitor, diferente da editora tradicional. E os processos produtivos também, hoje em dia, tecnicamente, não tem diferença de um livro autopublicado, bem feito, de um livro de uma editora tradicional. A gente vê, tanto de um lado quanto do outro, livros bem feitos e mal feitos. Né? Eu já peguei muito livro de editora tradicional com problema de revisão, com capa feia. Tem até uma editora aí que na livraria, não vou citar o nome, mas que era conhecida como Coleção da Capa Feia. Né, que era parece que todos os livros para entrar tinham que ter uma capa feia, senão não era da coleção da editora. Né? Então, melhorou, essa editora melhorou muito, tá? Isso foi depois eles começaram a ver que não podia ser assim. Mas, assim, na parte de autopublicação, vai ter também autores que vão pegar, como eu falei, aquele meu primeiro livro que eu fiz, que saiu com problema de impressão, não foi culpa da gráfica, foi culpa minha que eu não fechei o arquivo direito.
Eu era um iniciante, tá? Era amador, queria fazer e tal, né? Hoje em dia, quando eu faço o livro, já tem muito mais qualidade, né? Não tem nenhuma diferença para o mercado. Mas, claro, hoje em dia eu sou um profissional do mercado editorial. Então, mas tem muito autor iniciante e a gente procura trabalhar muito nisso, né? E hoje em dia um autor encontra muito tutorial para aprender a fazer qualquer coisa. Se ele tiver um pouquinho de dinheiro, ele consegue contratar bons profissionais para fazer os processos, né? Então ele está incluído. E a rigor é uma coisa que eu também sempre falo. Eu dificilmente vejo um livro autopublicado hoje em dia, autopublicação pura. Por quê? A autopublicação ela é tão inserida no mercado editorial que ela sempre vai usar alguma instância que pertence ao mercado. Então, por exemplo, se você tem que imprimir o teu livro, tu está usando uma gráfica. Você está dentro do mercado editorial. Se você vai vender o seu livro e usar uma plataforma para vender, você está usando uma livraria para a plataforma. Você está dentro do mercado editorial. Você não está fazendo sozinho. Não é a publicação pura sua. Né? O único autopublicação que tem é Zine, é esse poeta da porta do Centro Cultural, né? É o cara que fez tudo, escreveu, imprimiu na impressora de casa, foi para a rua vender. Ele não está inserido em nenhum lugar do mercado. Né? Mas isso é uma visão muito particular minha, que eu acredito que é uma coisa muito mais ampla. Tá? Leandro, você falou já dessas convergências, né, e divergências. Acho que uma coisa também que é interessante antes existia uma aura e era o gatekeeper, né? O editor e a livraria tinham o controle do mercado, né? Porque ninguém poderia. Era difícil entrar numa livraria como autor independente, só a editora tinha esse contato. Para você entrar dentro da editora para ser publicado também se tinha uma série de resistências, né? Só que também existia também uma chance, digamos, maior de sucesso, bem entre aspas, né? Mas digamos que a profissionalização não só passa pelos meios de produção, né? Do tipo o diagramador, a revisão, a preparação, né? Então tem uma parte também do sucesso comercial. Mas hoje em dia você vê dos dois lados, né? Os mesmos autores, às vezes publicando em autopublicação, têm mais sucesso do que publicando em grandes editoras, né? Você pode ver no mundo de hoje, existe essa diferença ou tipo uma vantagem de estar numa grande editora? É uma necessidade, talvez? Olha, necessidade, eu não digo, vai depender muito do perfil do escritor. Porque agora tem uma mentalidade que surgiu de uns anos para cá, que é o autor independente que levanta a bandeira, que fala assim, eu quero ser independente porque eu quero ter o controle da minha produção. Tem algumas coisas que pegam muito, né, no mercado tradicional para o autor que não entende nada de mercado, né? Ele vai manda o original dele para uma editora. Vamos supor que por algum acaso ele consiga que o original dele seja lido e que ele vai ser publicado. E ele descobre que ele vai ser publicado daqui a 2 anos, porque tem uma fila de publicação. E aí ele vai primeiro, meu Deus, mas 2 anos? E aí ele vê que no mercado de autopublicação, daqui a 6 meses o livro dele está pronto. Daqui a 4 meses o livro dele está aí sendo lançado. Então o autor que tem essa pressa, essa coisa, ele acaba optando, tem esse autor que vai por esse caminho, né? E tem o autor que não, que ele, tipo assim, ele não quer gerenciar a obra dele, ele quer que ele tenha aquela mentalidade mais daquele escritor antigo, né? Que acha que a editora vai fazer tudo por ele. E esse autor, né, não é culpa dele, ele não ter esse conhecimento, né? Mas hoje em dia você não tem esse escritor mais isolado numa torre de marfim lá que fica escrevendo, manda para a editora publica e faz tudo. O autor ele tem que estar colaborando, ele tem que estar ajudando, ele tem que estar junto com a editora. E seja a editora pequena ou grande, né, o autor vai ter que participar, vai ter que estar junto. Claro que as grandes editoras elas vão oferecer mais oportunidades no sentido de ter uma distribuição presencial melhor, né? E mesmo assim vai ser desigual. Você vê editoras que têm um grande volume de publicação, vamos supor que um livro meu, né, um livro de um autor desconhecido, eu sei que eu escreva um novo romance, né, eu não sou um autor que seja famoso, mas aí eu vou ser publicado pela Companhia das Letras, vai ser chamado para Flip, a companhia vai levar para Flip um autor como o Daniel Galera, o Julian Fuchs, a Carola Saavedra, ou vai me levar, que sou um autor que não, sabe? Então eu estou competindo ali dentro, de certa forma, né, com outros autores de grande porte, de grande envergadura.
Mas o autor que iniciante, inexperiente, ele não percebe esses detalhes, ele não vê. Então, ele acha que a solução para ele é ser publicado por uma grande casa, né? E eu citando, vocês estão vendo que eu estou citando aqui muito a Companhia das Letras, né? Uma editora que eu admiro muito, porque ela tem uma tese do Giovanni Marcello Pocestella, um pesquisador aí da USP, que ele fez uma categorização sobre o chamado autor como vocação, e aí literatura como vocação. E ele faz uma análise, né, dos autores contemporâneos brasileiros para classificar qual seria o clássico contemporâneo. Ele faz uma pesquisa e ele faz indicadores. E aí um dos quadros de pontuação dele é justamente essa, de ser publicado por uma editora tradicional grande e reconhecida. Né? E nessa pesquisa dele ele mostra algumas que são essas que eu citei, a Record, a Rocco, a Companhia. Hoje tem muitas outras que publicam com muita eficiência, estão crescendo, estão nas listas de mais vendidos aí o tempo todo, mas essas eu estou falando especificamente de literatura, né? Mas tem um perfil, assim, eu gosto de trazer um panorama histórico, né? Fazendo um parênteses aqui, só para a gente ver, dessa coisa da facilidade de publicar e que o pessoal sempre reclamou disso, assim, sempre houve reclamação. Então, na minha tese também tá isso aí, eu coloco, né? Eu faço uma retrospectiva e é legal a gente ver. Por exemplo, nos anos de 2000, o Jason Epstein, lá aquele do negócio do livro, eita, eu acho que caiu aqui, o meu já voltou. Ele fala lá, poxa, agora qualquer um pode publicar, com esse negócio de internet está muito fácil publicar, que coisa. Aí você pega a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, do Walter Benjamin, de 1936, tem uma passagem lá que ele está falando assim, ah não, agora com isso de carta de leitor no jornal, qualquer um pode falar qualquer coisa, que absurdo, tá muito fácil publicar. Aí você pega lá no livro do Humberto Eco com Emmanuel Carrère, Não Contem com o Fim do Livro, uma carta do Niccolo Perotti de 1471, falando, olha, com essa nova invenção aí que chegou da Alemanha aí, há um pouco tempo atrás, qualquer um pode dizer qualquer coisa, qualquer um pode publicar. Uma pessoa num dia imprime mais do que foi impresso a vida toda, que foi copiado a vida toda à mão, sabe? Aí vamos lá, estamos aqui no século XV, né? Aí você pega, nesse livro da Irene Valerro, agora, O Infinito e um Junco, ela abre com ali uma história onde um rico orador romano, né, escreve uma história sobre o filho dele, e, se não me engano, o Plínio, um filósofo desses humanos, diz que a história foi muito mal escrita, que parecia ser escrita pelo filho, e não era sobre o filho, tinha escrito pelo filho. E esse cara contrata os decuriões romanos para lerem pela Europa toda, o Império Romano já ocupando a Europa toda, para ler a história do cara. Ou seja, olha o cara fazendo autopublicação oral, né? Já estamos no século I antes de Cristo. E aí eu extrapolo, né? Você pega o filme do Exorgue, A Caverna dos Sonhos Esquecidos, o documentário sobre a caverna de Chauvy, na França, de 32 mil anos antes de Cristo, pintura rupestre, é autopublicação. O cara está lá na parede fazendo, né, a expressão artística dele. Né? Então, a autopublicação remonta ao começo dos nossos tempos com produção de cultura. Né? E também percebe-se que o papel do autor mudou muito, né? A gente conversou na semana passada com o Rafa Montes, e ele contando, não é exatamente o trabalho do escritor, tá em todos os lançamentos, tem o contato com o público, com as redes sociais, mas esse perfil mudou também, né? Acho que mesmo nos anos 2000 você tem uma mudança, né? Isso impacta, acho que, tanto na publicação tradicional quanto na publicação. Faz sentido? Faz muito sentido, mas porque é isso mesmo. Meio que não dá mais para dissociar hoje em dia. A gente quer essa cultura do espetáculo, né? O autor. Você vai pegar, por exemplo, e já não é de agora, você vai pegar, você quer ler, você quer escutar um audiolivro, você quer ler o Drummond recitando os próprios poemas, mas às vezes a voz do sujeito não é boa para ler. Você pega tem um livro, escutei um audiolivro do Juan Rulfo, não sei se vocês já ouviram a voz do Juan Rulfo, né? O Pedro Páramo, por exemplo. Você não consegue entender nada, a voz do cara é horrível. Então, eu quero que um ator leia. E é isso. A gente quer que a presença, que o autor, além de ser um bom escritor, hoje em dia ele precisa ter presença de palco, presença de mídia, tem que ser showman. Às vezes o sujeito só quer ser escritor, eu só quero escrever uma historinha. Mas, tipo, já não dá mais. Se o cara ele quer atingir
estamos falando de escritores que vão ser de patamares muito elevados, né? Porque a gente tem escritores que vão ser o escritor que vai vender menos, mas o escritor que vai construir uma carreira literária, uma carreira mais, uma literatura de fundo de catálogo, né? Que você vai vendo e tal. E tem muito escritor que só quer isso. E para geralmente esse escritor que só entre aspas, né? Porque é muito grande, né? Já isso, conseguir sucesso nisso. O escritor que só quer escrever, né? A editora fica, pô, mas o escritor que só quer escrever é complicado, né? Então você precisa participar de um evento, você tem que estar nos lugares, você tem que estar estando ali no círculo, estar entre outros escritores, trocando ideia. O só escrever hoje é como se não fosse suficiente mais. E o escritor que quer só escrever, ele não é propositalmente, mas ele vai acabar sendo punido. Mas eu acho que isso é uma coisa que acontece em todas as áreas, aquela coisa do quem não é visto não é lembrado, né? Você tem que circular no meio, você tem que fazer mais do que só escrever. Claro, e aí é uma coisa que eu até fico dividido, porque eu às vezes quero fazer uma coisa, quero fazer outra, e vejo, e eu fico o tempo todo perguntando, cara, mas o que que eu gosto de ler, né? Como é que eu avalio, que tipo de livro, que tipo de literatura? E eu vou lendo um monte de coisa de diferentes estilos, diferentes. Eu procuro muito avaliar o que que me leva a ler um livro, quem me convenceu, quem são os meus influenciadores pessoais, né? É a matéria que saiu no jornal, é um amigo que recomendou. Quem são essas pessoas? Mas para chegar até mim, eu tive que passar por um processo ou de mídia, ou de circulação, né? Então, o autor que escreve e fica ali quietinho, eu acho que assim, me lembro de uma vez na minha vida em que eu peguei um livro aleatório na estante ou na prateleira e li sem ter nenhuma recomendação antes. Então, olha como é raro, né? Então, como é que esse autor pode esperar? Provavelmente nem esse autor faz isso. Esse autor que espera isso das pessoas, provavelmente ele também não faz isso. Então, faz muito sentido, né? Essa coisa do autor ter que ser múltiplo hoje em dia. E, Leandro, além das especificidades desse segmento, uma das coisas que ficou bem marcada na sua tese é sobre as dificuldades, né? Que você encontrou ali no meio do caminho, até, e principalmente de conseguir dados. Aí, antes de falar realmente sobre isso, eu queria passar por um outro lado da pergunta, dessa questão, que é a ajuda que você teve das pessoas de dentro do mercado editorial. Você sentiu que estava todo mundo aberto, querendo te dar informações, mesmo às vezes a empresa não podendo, ou sei lá, sabe, esse tipo de querer ter a informação, porque no geral é importante para o mercado como um todo poder ter esses dados, né? Sim, isso sempre me surpreendeu, Thalita. Eu estou no mercado há 25 anos, tá? E o mercado editorial, apesar de ele ser muito corporativista, muito fechado, né, entre si, para mim eu tenho a sensação de ser muito generoso esse mercado. Todas as pessoas com quem eu converso me falam, me contam, me abrem dado. A maioria das pessoas querem ajudar, né? Claro, até determinado patamar, né? Por exemplo, eu não tenho muito contato, mas aí é uma falha minha, né, de contato. Não tenho intimidade ou contato, sei lá, com as pessoas da Amazon, uma empresa global. E mesmo se eu tivesse aqui no Brasil, uma empresa global com suas políticas internacionais que não podem abrir dados, mas as pessoas, eu sinto que elas querem ajudar, tá? Então, para minha tese, eu fiz mais de 30 entrevistas com muitas empresas de autopublicação, com editoras, com plataformas. Todos que eu entrevistei assim foram muito generosos. Alguns disseram assim, Leandro, se você for fazer aqui alguma coisa, pode me falar, eu abro os dados. Hoje você citou, né, na entrevista, no artigo que você escreveu, né, o Ricardo, né, do Clube de Autores, né? Ricardo não, do Clube de Autores, e tipo, Ricardo Almeida. E ele é um que, tipo, cara, eu falo aqui, eu te mostro quanto que tem, eu quero ter esses dados, né? O pessoal da Bibliomundi também, olha, eu te mostro aqui quantos dados que tem, não tem. Então, só o que faltou mesmo, assim, foi a Amazon, né? É o mais difícil de abrir. Então, você acaba tendo que pescar por
E aí não é uma dificuldade só minha, né? Se você pegar o Guerra dos Livros, as guerras do livro do Thompson, ele tem a mesma dificuldade nos Estados Unidos para poder mapear. Então ele tenta ver mais ou menos por uma estimativa, e uma das estimativas lá que você também citou hoje no seu artigo, é que 60% do mercado de autopublicação está ali no KDP, né? Ali no caso do americano. Aqui no Brasil talvez seja também até maior esse número, né? Mas tem se tem essa disposição, isso eu gosto muito. Então, só que eu não sei se é uma deturpação muito particular minha, das pessoas me ajudarem, tipo, alguma sorte, tio Patinhas, que eu tenho na vida, de que todo mundo foi muito legal comigo até hoje, ou se não, ou é uma característica mesmo do mercado. Eu quero crer que seja uma característica do mercado. Mas se não for, e as pessoas que estão aqui do mercado editorial assistindo, por favor, continuem a ser legais comigo. Tá? Ajudem e tal, por gentileza, sejam legais com tudo. Mas assim, eu não creio que uma coisa que é só minha, porque os nossos alunos lá da pós também encontram muita abertura para fazer as pesquisas deles, não só com os nossos professores, mas como outros profissionais. Acho que vocês aqui do Publish News também não devem ter nenhuma dificuldade para conseguir que as pessoas venham participar dos programas, batam papo com vocês e tal, porque a gente sente essa necessidade, né? A gente quer que o mercado como um todo cresça, que o mercado como um todo se amadureça, né? Eu acho isso muito importante, acho muito legal, assim. Parabéns para o nosso mercado, assim. Tem uma qualidade humana muito boa, né? Fora a parte toda de fofoca, que é particularmente maravilhosa, que eu gosto muito também, né? Então, acho que aquele começo brilhante do filme do Tarantino lá do Bastardos Inglórios, né? Aquele cara fala assim, nossa, fofoca. A verdade qualquer um pode dizer, mas uma fofoca assim me conte mais. Eu quero saber o boato. Boato, as informações mais relevantes estão nos boatos, né? Concordo com você. Além da fofoca, que também permeia aí o mercado editorial, a gente também aqui no Publish News, acho que o Guilherme até pode confirmar, que o povo sempre se mostra muito aberto a querer realmente ajudar com as matérias e com as informações que a gente precisa. Mas aí na sua resposta você falou dos Estados Unidos, né? Você citou os Estados Unidos, até porque talvez ele seja uma referência nessa parte de autopublicação também. Mesmo também não tendo todos os dados necessários, ele já tem alguma coisa a mais do que a gente para poder apresentar, né? Para ter uma quantificação. Mas além dos Estados Unidos, países da Europa e tal, como é que você vê a autopublicação no resto do mundo? Porque a gente mais fala dos Estados Unidos e o resto do mundo aí, entre aspas, gente, que está me ouvindo. É, acaba sendo, né, o mercado mais maduro, o mercado com maior volume de movimentação financeira. Então, acaba sendo, né, o foco principal do mundo inteiro, né? Mas vários outros lugares, até muito antes dos Estados Unidos. A França, por exemplo, tem uma tradição de autopublicação fabulosa, né? Tem a tese de doutorado da Marie-Claude Feuilleton, que era sobre uma editora especializada em fazer autopublicação no século XIX, de 1850. É uma editora que era só para isso. O dono da editora chegou até a ser preso porque não podia fazer a publicação, era proibido, ele não tinha lá o imprimatur para fazer as publicações, né? E era uma empresa voltada para isso, com, vamos dizer assim, CNPJ, né? De editora de autopublicação. E a gente vê o Dostoiévski, então na Rússia teve uma coisa de autopublicação muito forte também. Eu esqueci o nome, agora tem um nome muito específico, mas é um nome russo que eu não vou lembrar, mas para contornar aí todo o sistema aí durante o século XX, tinha um sistema de autopublicação, né, que acabava sendo mais como uma coisa clandestina pelas dificuldades de publicar do que por uma opção, né, mas funcionava, né? E você vê no Dom Quixote, o Cervantes fala lá de um tradutor que, olha só, um tradutor, nem é o autor, ele vai fazer a primeira edição das obras completas, não, ele vai fazer uma tradução de um autor italiano. E aí, de um escritor italiano, ele fez a tradução e ele quer publicar. Isso é o Dom Quixote que está relatando. Ele passa em frente a uma gráfica, o Dom Quixote é que 1605, alguma coisa assim, né? Estamos começando no final do século XVI. Já uma pessoa fazendo autopublicação ali,
né, oficialmente na gráfica, porque tinha essa questão, em algum momento aqui a gente falou, né, eu traço um panorama histórico na tese também, que vai falar, tipo assim, quem é que determina o que vai ser publicado, né? Isso é muito importante, a gente sabe, tem sempre alguém que determina, né? Então, inicialmente, a gente tinha os impressores, que seriam os editores da época, né? Eles que escolhiam os livros que iam ser publicados. Depois, a gente vai ter uma era que eu chamo de a era dos varejistas, né? Onde os grandes varejistas que meio que determinam o que vai ser publicado. Não é que eles mandem nas editoras, mas eles, a partir do momento que eles são 60%, 80% do mercado, eles viram e falam para o editor, você fala, eu estou com um livro genial aqui de múmia, um livro sobre múmia que é incrível. Aí o cara, não, eu só quero publicar livro de vampiro. Se você não publicar livro de vampiro, eu não boto na minha loja. O cara é 80% do mercado. Então o varejista começa a meio que ditar as regras. E depois, né, com a internet, com essa possibilidade de você identificar, né, o leitor com Big Data, né, o próprio leitor começa a influenciar muito, né, que tipo de livro que ele quer ler, né, e as editoras começam a poder mapear isso e publicar o que o público quer, né, e aí hoje eu falo que hoje em dia a gente está numa era, talvez entrando numa era do autor, que não é mais o escritor, não é mais o leitor que escolhe o que vai ser lido, é o autor que vai ser publicado, né, é o autor que escolhe o que vai ser publicado. Claro que tudo isso é uma mescla, né, de coisas que, que vão levando por aí de saber isso. Mas eu acho que eu me perdi um pouco ali. Falei, enrolei um pouco aqui no Não, final. é isso aí. Eu acho que a gente já está encaminhando mais ou menos para o fim aqui, Leandro, mas obviamente é um assunto muito interessante, né? E com essa pesquisa aí, com a tese que você entregou no ano passado, né, em 2023, a gente teria ainda muita coisa para falar, mas eu pensei em te perguntar como que você vê hoje o mercado de autopublicação no Brasil atualmente, né? E como que um autor, assim, ou uma autora que queira, né, fazer uma autopublicação pode se virar hoje em dia no Brasil? Quais são as opções, né? E qual que é a sua análise aí desse contexto contemporâneo, digamos Legal, assim? legal, Guilherme. Ó, hoje em dia, tá, 2024, o Brasil é muito maduro. Não é muito maduro, não é, talvez não seja a palavra, é muito maduro. Ele já tem um estado muito bom de autopublicação. Tá? O autor independente consegue se virar muito bem. Tá? Ele consegue qualidade técnica, consegue preço bom para imprimir os seus livros, ele consegue distribuir bem. Vamos lembrar que no ano passado foi o primeiro ano, talvez tenha sido o primeiro ano, mas em que as livrarias online, né, superaram em venda as livrarias, os pontos de venda comercial, presencial, né? Então, tipo, a concentração cada vez mais de venda está indo para o digital, e isso é bom para o autor que se autopublica, porque ele não precisa estar dentro da livraria, a pessoa que vai comprar o livro dele pode comprar online. Com o POD barateou muito para ele, né? Então, hoje em dia, tá muito legal. Claro que, assim, como tudo, tem bons e maus profissionais, né? Então, tem um grupo de pesquisa lá de Minas, né, o Miguelin, eles estão fazendo um trabalho muito interessante sobre as editoras predatórias, que a gente tem isso na autopublicação. Provavelmente todos vocês aqui, quem já acabou uma graduação ou uma pós-graduação, sabe o que é isso. No dia seguinte que você faz sua defesa, você recebe um e-mail de uma editora aleatória e que fala assim: olha, lemos a sua tese, lemos o seu negócio e achamos maravilhoso, você é um autor incrível, venha publicar com a gente, vai custar só tanto, conheça suas publicações. E assim, eles atendem, de certa forma, eles cuidaram para atender todas as demandas de Lattes, de Qualis, de conselho editorial, para que aquilo tenha uma validade, né, acadêmica ou de outro tipo, mas são consideradas editoras predatórias, que não vão, sabe, às vezes não vão nem fazer revisão, vão pegar do jeito que você pegar o teu arquivo, vão jogar numa diagramação automática, vão pegar um template de capa para fazer, coisa e tal. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair nisso. E tem editoras de autopublicação que são excelentes, né? É, e isso eu acho assim, para quem não é do mercado, é difícil entender. Então, assim, o autor, ele tem que como é que ele faz para se a encontrar uma editora de autopublicação?
né? Ele pergunta para outros autores, vê as experiências que já teve. E mesmo uma editora que seja muito excelente, né? E aí vale até para o mercado tradicional, pode sempre dar problema na publicação, né? Atrasar, né? É uma dificuldade, né? Porque o autor, ele não é editor, ele não tem conhecimento técnico da área, então ele vai chegar muito na inocência, achando que vai receber um determinado serviço, e às vezes não vai, não é aquilo, né? Então, uma grande parte do trabalho da editora de autopublicação é explicar para o autor como é que o trabalho funciona, né? Eu digo, o gargalo da autopublicação atualmente é isso, é essa educação do autor. Isso é um trabalho que eu mesmo tenho desempenhado já ao longo da minha vida, desde sempre, que é de tentar ensinar os autores como se autopublicarem, ou como encontrar é, um trabalho, uma editora para se publicar. Tanto o subtítulo desse meu livro, Como Editar Seu Próprio Livro, é Como Publicar ou Ser Publicado. Como publicar seu próprio livro ou ser publicado, porque você também não pode mandar seu livro para qualquer editora tradicional. Você tem que saber ali qual é a linha editorial, né? Se ela publica literatura, se ele publica juvenil, infantil, né? Isso é muito importante. Então, por exemplo, lá na pós-graduação de escrita criativa, a gente tem um módulo que é só falando sobre o mercado editorial, para esses autores se situarem, entender como é que eles devem se posicionar no mercado enquanto escritores. Porque é aquilo, o escritor não é mais só quem escreve, ele tem que saber como lidar com uma editora, ele tem que saber, eventualmente, como lidar com um agente, ele tem que aprender a divulgar o próprio livro, independentemente da editora, né? Ele vai ter que fazer um trabalho de marketing ali que seja pessoal, né? Então, assim, eu fico até dividido, e eu brinco. Hoje em dia, se eu tivesse que publicar um livro meu, dependendo do tipo de livro, eu iria escolher fazer uma autopublicação, ou dependendo do tipo de livro, eu iria procurar alguma editora tradicional, porque hoje em dia eu tenho mais ou menos entrada, conheço editores, né? Eu poderia falar, poxa, dá uma lida aqui, vê o que você acha, né? É um privilégio, eu sei que é um privilégio. Mas mesmo assim, talvez alguns tipos de livro eles precisassem ser de autopublicação. E talvez seja até uma autocensura minha de alguma parte falando assim, pô, esse livro aqui eu acho que ele é menos comercial, não vale ir para uma editora, ou o contrário. Esse livro aqui, cara, eu acho que vai vender muito, eu não quero dividir esse meu dinheiro com uma editora. Né? Tem autor que vai pensar dessa forma. Eu tive muito palestrante, né? Muito livro religioso, por exemplo, em que a pessoa vende ali na própria comunidade dela, né? Então, ela não precisa de uma editora para distribuir, ela alcança ali na própria comunidade dela. Façam cursos, procurem tutoriais no YouTube, encontrem outros escritores, procurem participar de eventos com editores, leiam o Publish News, fiquem ligados às coisas que acontecem no mercado editorial, isso é fundamental para qualquer autor. Tá? Eu acho que os caminhos são mais ou menos esses. Leandro, muito obrigado aqui pela conversa. A gente agora vai para as indicações, mas já queria agradecer aqui pelo seu tempo. Acho que a Thalita, você tem alguma coisa para indicar para a gente aí, para a gente começar? Eu vou indicar um livro que eu li esses dias, chama A Lista de Coisas Suspeitas, publicado pela Paralela, da Jenny Godfrey. Ele é um livro bem... com uma história bonitinha. É estranho falar isso bonitinha e meio fofo assim, porque envolve um serial killer no meio da história e assassinato, mas a personagem, ela tem 11, 12 anos, e aí eu li toda a história pensando na personagem daquele... Não sei se já assistiram aquele filme Are You There, God? It's Me, Margaret. No Brasil foi publicado pela Roku, esse livro. E o filme foi traduzido no português como Crescendo Juntas. Tem na Amazon Prime. Enfim, aí é uma criança, né, que narra a história e ela vai atrás de fazer a lista de coisas suspeitas dela. E é um livro muito bonitinho, apesar de ter uma história, um serial killer no meio. Enfim, acho que só isso já torna a leitura interessante, desse mix de sentimentos ali no meio. Boa. E você, Leandro, tem alguma coisa para indicar pra gente? Deixa eu pensar que uma coisa que eu indico nem vai ser uma coisa pontual, não vai ser uma coisa mais geral, mas é uma experiência que eu tenho tido que tenho gostado muito, que é recomendar que as pessoas participem de clubes de livro.
né? Clubes de leitura de livros. Eu tenho participado especialmente aí, né? Fica um convite ao que eu indicaria, o clube da Bibliomaison aqui no Rio de Janeiro, que é toda a primeira terça do mês, às 5h30 da tarde, em que a gente lê obras de literatura francesa contemporânea. E eu acho isso muito legal por duas razões principais. Primeiro, porque você lê livro fora da sua zona de conforto, não foi você que escolheu. E às vezes a experiência é boa, às vezes não é. Mas o legal é que você sai da sua zona de conforto. E a outra, que eu acho mais interessante, é poder ouvir o comentário das pessoas sobre um livro que todo mundo ali leu junto e tal, sem você conhecer a pessoa que está comentando. Isso desarma a gente, porque você não tem como atribuir nenhuma outra característica para a pessoa. Você não sabe o background dela, qual é a área de formação dela, se ela é formada ou não, se ela gosta de ler ou não, o que ela está fazendo ali. Você não sabe nada da pessoa. E ela vem de repente e faz um comentário, você é obrigado a prestar atenção no comentário, sem julgamento antes. Você tem que ficar prestando muita atenção para ver. E às vezes a gente se surpreende com os comentários, né? Então eu me lembro de um dos livros que a gente leu no semestre passado, que foi Ao Amigo que Me Salvou a Vida, do Hervé Guilbert, né? Que ele tinha um caso com Foucault e com o editor dele, e é baseado muito naquele começo dos anos 80, a explosão da AIDS, aquela coisa toda. E a gente lá comentando sobre o livro, no meio do livro, e aí de repente a gente percebe, no final já do Clube do Livro, que tipo, um personagem determinado lá era o personagem que dava nome ao livro, que o livro chama Ao Amigo que Me Salvou a Vida. Só que ninguém tinha se dado conta que aquele era o protagonista da história, sabe? Tipo, ficou todo mundo assim, gente, tá todo mundo que ninguém percebeu que esse é o cara, que é o cara da história principal. E aí você toma aquele susto, é impactado de uma forma muito significativa, né? Então, eu recomendo essa experiência para todo mundo, participar de clube de leitura online, participar, né, desse tipo de atividade. É muito gratificante. Muito bom. Boa dica. E você, Sobota? Cara, eu vou indicar o último livro que eu li aqui, ó, que é uma graphic novel, na verdade, chama Chumbo, foi publicado pelo selo Nemo, da Autêntica. Esse autor chama Matthias Lehmann. Ele, apesar desse nome, né, que é meio alemão, na verdade ele nasceu em Paris, na região de Paris, aqui, segundo a orelha do livro. Mas ele tem família brasileira, então ele visitou muito, ele conhece o Brasil. E o livro conta a história de uma família mineira de Minas Gerais, que ao longo do século XX no Brasil. E aí né, os principais acontecimentos se dão ao redor do golpe militar de 64, que no começo desse ano, né, fez 60 anos, então o livro foi lançado nesse contexto também. Mas é bem legal, é um livro grande, né? Ele levou alguns anos para fazer e tem, enfim, tem esse alcance histórico bastante interessante sobre as questões políticas do Brasil, embora, né, o centro, o núcleo do livro, digamos assim, seja a história de uma família. Então fica a recomendação aí. Muito bom. Eu queria indicar um podcast que chama Livros no Centro. Eu não conhecia faz muito tempo, mas a Tati indicou aqui e eu falei assim, nossa, fui ouvir, eu achei muito bom porque são histórias, tem um roteiro muito fiado, assim, sabe? A Flávia Santos faz uma das apresentadoras junto com a Rita, e elas trabalham na Megafauna, né? Então é um podcast sobre que a Megafauna faz. Faz tempo que não tem episódio, mas de qualquer jeito eu indico Livros no Centro, que também eles são meio atemporais, assim, sabe? São contas, histórias que são relacionadas a livros, a algo relativo, então vale muito a pena, procura no seu agregador, né? A gente sempre deixa aqui os links, né? E de qualquer jeito, Flavinha, a gente quer falar com você, né? Adoraria falar contigo, também eu sei que você está lançando um livro novo, então pode ser. E essa, como falar dessa experiência também de ter um podcast muito, muito bem feito, as pessoas que participam. Tem uma parte muito legal, né, Thali? Que eu sei que você já ouviu também, de adivinhar
qual livro que a gente está falando? As pessoas mandam coisas que acho que o Leandro deve ter passado 1 milhão de vezes quando era livreiro, do tipo, o livro da cabra amarela que tem peixinhos voadores, assim, sabe? É muito divertido também. Então acho que procura ali livros no centro. E acho que é isso, Leandro. E geralmente, Fábio, esse livro aí que você acabou de descrever, a capa dele costuma ser azul e é um boi na capa. Não tem nem peixe, nem é amarelo. Geralmente é assim, né? Mas é verdade. Mas aí, Leandro, muito obrigado. Eu acho que a sua tese é um trabalho super importante para o nosso mercado como um todo, seja tradicional, publicado, independente, e vale muito a pena. Acho que vai sair em livro em breve, não é isso também? Vai sair em breve. Eu espero que esse ano ainda. Estamos aí trabalhando, conversando com algumas pessoas, né? Quem me ajudou bastante aí nessa tese foi o próprio Chartier, né? Então estou cantando ele aqui para ver se ele escreve umas palavrinhas para ficar no começo do livro, né? E que ia ficar bom, né? Vai ser um trabalho legal contar com essa participação dele aí. Mas vai sair em breve, né? A gente está lançando aqui pelo Unesp. Em breve vamos falar com vocês e procurar o Publish News para contar dessa novidade, mas o Unesp está lançando a editora Modelo, né? Uma editora voltada a publicar livros sobre livros, né? Que conta com a participação dos nossos alunos na realização dos livros, com a supervisão dos professores, né? E tem várias publicações que vão sair esse ano aí, a parceria do Unesp com a BR75, né? E já tem uns livros na fila aí bem legais, né? Uma coleção em especial aí que promete trazer muita alegria para a gente, que é uma coleção chamada A Construção do Livro no Século XXI, né? Uma homenagem ao Emanuel Araújo aí, né? 40 anos depois da publicação da construção do livro, só que ao invés de a gente publicar um livro só, vai ser uma série de livros com cada uma das suas produção gráfica, composição tipográfica, contratos de direitos autorais, uma série de livros nesse sentido que a gente está trazendo para trabalhar nesse sentido de profissionalizar o mercado editorial, né? Como a gente é sempre a preocupação nossa, né? Ajudar as pessoas a se profissionalizarem cada vez mais. Muito bom. É isso. E só queria agradecer também, Leandro, por toda a ajuda para ir respondendo as questões para construir o artigo que a gente publicou no Publish News. Acho que assim como as pessoas ajudaram você a fazer sua tese, você ajudou aqui também a gente, então é uma grande colaboração. A corrente do bem, tem que ser assim. Obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau.